Com alegria, como acontece sempre, Padre Pedro José Keller se encontra no estúdio da TV Primer para levar a todas e todos os telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança sob o patrocínio de Carioca Calçados. Para mim sempre é uma grande alegria. Quantas pessoas que se encontram comigo ou me telefonam e dizem: Padre Pedro, é tão boa esta sua mensagem, quanto esclarecimento. E quantas vezes estou assim muito arrasada, muito triste, meio desanimada da vida, e aquela palavra traz um conforto, traz uma nova vida dentro de mim. E aquela bênção da saúde, a bênção da água me faz um grande bem. Eu tomo com fé e realmente quanto bem. E já soube de outras pessoas que estavam assim entrando em depressão, ou mesmo em depressão, e ao tomarem água com fé, com devoção, se recuperaram completamente. Nós sabemos. Quem lê a palavra de Deus pode ver quantas vezes Jesus Cristo diz: a tua fé te curou. A fé. Você deve procurar, assim como as pessoas, por exemplo, têm uma grande fé no Senhor Jesus dos Passos, que é o Filho de Deus. Ele que trouxe a redenção, a salvação para todos e cada um de nós. E mesmo para aquelas pessoas que receberam no batismo a graça santificante, mas pela vida afora perderam a graça santificante, andaram extraviados. Esta palavra extraviado vem do latim extra, quer dizer fora, e via, fora do caminho. O que é que acontece com um automóvel? Ou com um caminhão que cai fora do asfalto, fora do caminho. Em geral, é um desastre. Assim, a pessoa extraviada, quer dizer, saiu do caminho, mas com o tempo recebeu uma graça especial de Deus, ou dos seus passos, ou por meio de Nossa Senhora, a mãe de Cristo Jesus. E a nossa mãe, por que Nossa Senhora, um pequeno parênteses, por que Nossa Senhora é nossa mãe? Porque se você abrir a Bíblia Sagrada, São João, capítulo 19, versículos 26 e 27, eu já li aqui, se eu não me engano, uma ou duas vezes, mas é bom. O latim tem uma frase que diz: repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudiosos. Você repetindo alguns pontos, aí você grava muito melhor e saberá responder no vestibular. E aqui então em São João, capítulo 19, versículo 26, quando Jesus Cristo está lá, suspenso entre o céu e a terra, nos diz aqui a palavra de Deus, versículo 26, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, que era São João Evangelista, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Claro que Jesus não apontou como eu estou apontando, porque ele estava com os braços presos na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. E o que mais? Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Então, naquele momento, Jesus entregou a sua mãe para todos nós, e na pessoa de São João Evangelista, todos nós recebemos Maria Santíssima. Que gesto bonito esse! Feliz aqueles e aquelas pessoas que são devotos de Nossa Senhora. Se eu, com a graça de Deus, e digo em toda parte, se eu tenho a grande graça de ser sacerdote, ministro de Deus,
é a minha devoção a Nossa Senhora. Vocês pensam que o moço, o jovem, que está estudando, não sente tentações? Quantas vezes recebi a proposta de bons salários? Quantas vezes, quando estudante, recebi bilhetes de moças ricas, bonitas? Olha, se você não pensar mais estudar para ser padre, tem um coração apaixonadíssimo por você. Eu rezava sempre: Jesus, se for a minha vocação para o futuro, ser sacerdote, ajuda-me. E Nossa Senhora me ajuda. E quantas vezes andei no desânimo? Eu já disse aqui mais de uma vez, mas repito novamente, e falei hoje, quantas pessoas ficam embasbacadas, ficam admiradas, quando eu pergunto. Nós éramos 67 estudantes. Olha, eu dou um pirulito, eu digo, agora não posso dar pirulito. Aliás, já dei aqui para os funcionários, todos, sempre quando eu chego, dou uma bala de coco e pirulitos também. Bem, para quem acertar, pode até errar de 5, de 67 estudantes que nós éramos, de 49, 50 municípios diferentes. Quantos ficaram padres? Alguns jogam 25, 30, 18, 10. Um outro, 8, 5, 2. Padre Ari Fontanive, que está no céu, lá do Alto Rio do Sul, daquela região. Quanta gente, depois de Itajaí, de Brusque, de Luiz Alves, de Florianópolis, Santa Amaro, Tubarão, Laguna, Araranguá, Emaruí, Tubarão, Nova Veneza, Itaúna, Sintome, São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos, Tijucas, Brusque. Colegas e mais colegas foram desistindo, foram vendo que não tinham vocação e foram continuando a estudar. Depois muitos, 2 ficaram deputados, engenheiros, médicos, professores universitários, prefeitos, enfim. E muitos já partiram desta vida para a eternidade. Oswaldo Della Justina, por exemplo, está cheio de vida ainda, graças a Deus, grande intelectual. Escreveu mais de 14, 15 livros, fundou a Universidade de Tubarão, fundou a Universidade de Tocantins. O Dr. Arno Schmidt, juiz, Laura Andera Silva, deputado estadual durante 16 anos, Murilo Canto, 12 anos, deputado estadual, Dr. Paulo Medeiros Vieira, secretário de Estado, grande professor da universidade, escreveu diversos livros. O irmão dele, Dr. Antônio Medeiros Filho, o Daniel Peixoto, militares, enfim. Eu podia continuar aqui citando colegas, mas, então, Nossa Senhora, feliz daqueles que são devotos de Nossa Senhora. E por isso, São Bernardo, 1230 e pouco, já dizia, São Bernardo, o que é que ele dizia? Jamais, nunca se ouviu dizer que alguém que fosse devoto de Nossa Senhora fosse por ela abandonado. E eu confirmo isso. E Nossa Senhora continuou a me abençoar sempre na minha vida de sacerdote e continua também presente. Então, muito obrigado, Nossa Senhora, por todas as graças, por todas as bênçãos. Nós estamos no tempo da Quaresma e tempo também da campanha da fraternidade. E também há muitas pessoas que perguntam, fazem interrogações, então nós vamos agora dialogar um pouco. Por exemplo, tem as pessoas que perguntam, por exemplo, a quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa é dia de jejum e de abstinência de carne? Sim, continua. Antigamente, antes do Concílio Vaticano, realmente era a Igreja Católica, sim, pedia mais sacrifício, mais luta, mais jejum, mais penitência. Agora, especialmente, toda sexta-feira,
é o dia da morte de Cristo, a igreja então pede que a pessoa faça um pequeno ou maior sacrifício por amor a Jesus. Mas quarta-feira de cinza e sexta-feira santa é dia de jejum e de abstinência de carne. Abstinência são convidados todos que já completaram 14 anos até o final da vida. Mas pode mudar, em vez de fazer abstinência da carne, pode fazer um outro sacrifício. Jejum são convidados, a Igreja Católica não obriga ninguém, nada. Jesus nunca obrigou ninguém. Se queres ser meu amigo, se queres ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nunca Jesus Cristo taxou alguém. A religião é uma coisa muito pessoal, muito íntima. É o encontro com Jesus, encontro com Deus. E, então, aqui no caso, o jejum é desde 21 anos até 18 anos iniciados. Por que a igreja coloca jejum, abstinência de carne? Para que a gente entre em sintonia, em união com tantas pessoas que não têm um pedaço de carne para se alimentar durante a semana, muito menos diariamente, para que a gente sinta um pouco. E o jejum, quantas pessoas que fazem jejum obrigatoriamente, porque não tem o alimento necessário para viver. Infelizmente, quantas crianças morrem, e mesmo pessoas idosas morrem porque não tem o alimento necessário. E às vezes há pessoas que esbanjam comida, como é triste pessoas, por exemplo, poderiam muito bem a comida que sobra, quem sabe, levar ali para uma casa de idosos, ou enfim. Mas, infelizmente, quantas madames, quantas senhoras que ali se alimentam maravilhosamente bem, exageradamente, e depois ainda se queixam. Jesus, eu estou muito gorduchinha. O que é que dizia um grande cirurgião lá de Madrid, para um cirurgião nosso do Imperial Hospital de Caridade? Em vez de fazer essas cirurgias, a bariátrica, a gastroplastia, a redução do estômago, fecha a boca. Claro, a gente que não se controla e tal. Agora, é claro, nessas cirurgias há casos e há casos. Há casos em que é necessário fazer essa cirurgia. Mas há muitas pessoas, vejam bem, há muitas pessoas que, porque eu quero ficar elegante, e nessa de ficar elegante, eu já fiz mais do que um enterro de pessoas que não precisavam fazer esta cirurgia e prematuramente foram para a eternidade. Inclusive um parente meu, professor de 3 faculdades. Mas há pessoas que procuram a morte. Se eu não me engano, é neste domingo, que é o Dia Nacional da Saúde, se eu não me engano. E cada um de nós deve procurar colaborar com a sua saúde. Há pessoas que procuram ficar doentes, entram pela luxúria, então, doenças sexualmente transmissíveis, HIV, enfim, tantas outras doenças que não vamos citar aqui também, né? Então, mas se você, por exemplo, desejar, faça, em vez de comer a carne, ou melhor, em vez de abstinência, faça um outro sacrifício com a sua boa vontade.
e, por certo, Deus irá aceitar e mudar, então. E alguns perguntam, e estas cinzas que são usadas para fazer o sinal da cruz na fronte ou colocar na cabeça, de onde é que provém essas cinzas? São de palmas, no domingo de Ramos, são abençoadas aquelas palmas e, então, essas palmas abençoadas, queimadas, então, sobram as cinzas e estas cinzas, então, são usadas para também fazer o sinal da cruz. E as palmas, há muita gente que guarda essas palmas, porque e são devotas e na hora de tempestade, de raios, rezam pedindo a proteção exatamente para que Deus defenda o seu lar de raios. E qual é o significado de cinzas? É aquilo que nós lemos tantas vezes na palavra de Deus. A cinza, por exemplo, é o símbolo da fragilidade, da pequenez do ser humano. Por exemplo, nós agora, semana passada, escutamos, não me lembro o nome daquele jornalista, que 4 pessoas naquele desastre do jogo, da viagem e tal, da Chapecoense, se eu não me engano, faz 2 anos, mais ou menos, e 4 pessoas reviveram, não partiram dessa vida para a eternidade, e agora, semana passada, se eu não me engano, com 45, 46 anos, aquele jornalista, infarto fulminante. E quantas pessoas? Tem pessoas, às vezes, muito bem colocadas na vida, cheias de dinheiro, de poupança, carro do ano, luxo, mais isso, desprezando até os pobres, marginalizados. Depois vem um câncer, ou vem um infarto. As cinzas mostram a fragilidade do ser humano. Aliás, Abraão, lemos no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 12, onde Abraão, pedindo para Deus, eu me atrevo a falar ao meu Senhor, embora eu seja pó e cinza. Veja, o grande Abraão, reconhecendo que ele não é nada. E se você abrir, por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, já li aqui mais do que uma vez, Gênesis capítulo 3, versículo 19, onde diz claramente, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. Como há pessoas, às vezes, tão cheias de si, tão orgulhosas, tão petulantes, pensam que são o umbigo do mundo. Que vergonha! Daqui a pouco, simplesmente, um desastre, uma morte, infarto, ficou em nada. Aliás, há pessoas que até em desastres ficam irreconhecidas, vão para um caixão que os parentes nem podem dar despedida para ver o rosto dele, porque está todo desfigurado. Não é mais reconhecido. Meu Deus, como existem pessoas orgulhosas. Olha, dá até náusea, dá até vômito, por assim dizer, já me disseram algumas pessoas. Não é isso que o Senhor Jesus Passos quer? Quantas vezes ele disse, Deus rejeita os orgulhosos e dá sua graça aos humildes. E ele nos dá o exemplo na quinta-feira santa, lavando os pés dos apóstolos, que nenhum judeu podia lavar os pés dos pais, da mãe ou do papai, porque achava uma grande humilhação. E agora, orgulhosos, petulantes, mas eu sou, aliás, foi ontem, uma pessoa me disse que escutou um discurso
numa autoridade por ali, foi no interior, parece, numa cidade interior, onde esta autoridade, meu Deus do céu, como se esta era o umbigo do mundo, só porque foi eleita para um cargozinho. Bem, deixemos para lá, né? E uma outra interrogação, quantos domingos tem a quaresma? São 5 domingos, esse agora é o 5º domingo da quaresma, depois vem o domingo de Ramos, depois vem o domingo da ressurreição. Domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa. Então, especialmente, devemos, o domingo de Ramos, vamos falar futuramente, na próxima semana, domingo de Ramos, onde Jesus entra montado num burrico. E por que num burrico e não num cavalo? Também vamos ver esta questão. E qual é a cor, durante a quaresma, qual é a cor dos paramentos que o padre usa, os diáconos permanentes? É o roxo. Por que o roxo? Porque é uma chamada para a interiorização, para mais penitência, para mais sacrifício. Por exemplo, na missa de 7º dia, a missa de ano, a missa de 30º dia, não é obrigado, mas a missa 7º dia, se não for uma liturgia especial, o padre pode usar o roxo. Não é o roxo em si que faz a oração, mas a Igreja Católica tem as 4 cores: o branco da alegria, da ressurreição, o verde da esperança, o roxo, que é exatamente aqui do luto. E, especialmente, então, a Igreja tem essas 4 cores. Qual a cor? Exatamente o roxo, pedindo pela conversão, pela mudança de vida. E no 4º domingo, que foi domingo passado, foi o domingo assim chamado na liturgia católica de alegria, onde a casula pode ser róseo. Os diáconos e os sacerdotes durante a quaresma sempre usam o roxo. E também interessante, todos devem já ter observado, na quaresma se omite completamente o aleluia. Essa palavra aleluia vem do hebraico de al, mas Yahvé. Al quer dizer louvai, Yahvé, Deus. Então, toda vez que nós rezamos, cantamos aleluia, 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 estamos com isso dizendo que estamos louvando, agradecendo, adorando aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E também é omitido completamente na Santa Missa o Glória. O Glória é um hino, é uma oração de alegria. E também os cantos, durante a quaresma, devem ser mais apropriados. E, por exemplo, os cantos da campanha da fraternidade, nesse ano, são tão bonitos e bem apropriados para o tempo da quaresma. E a quaresma que chama atenção para gestos concretos de fraternidade, de solidariedade. E muitos países já imitaram a campanha da fraternidade que iniciou em 1963, lá no Nordeste, aqui no Brasil. O Brasil, então, está já muitos anos com a campanha da fraternidade, onde todos somos convidados a abrir nossos corações solidariamente para os nossos semelhantes, colaborando um pouco mais. E é feita, então, também a coleta da solidariedade, onde em todas as dioceses são usados esse dinheiro
em colaboração para projetos, para cursos, para oficinas em favor de pessoas marginalizadas. E também algumas perguntas: o que é a via sacra? O próprio nome está dizendo: via, quer dizer caminho, sacra, sagrado, o caminho sagrado pelo qual Cristo Jesus percorreu. Então, são as 14 estações e a 15ª estação, a ressurreição de Cristo Jesus. E assim como Cristo ressuscitou, todos nós somos convidados também a ressuscitar para uma eternidade feliz. Então, o caminho sagrado são todo o trajeto, desde a prisão de Jesus e passando por todos os sofrimentos até a morte de Cristo Jesus no alto da cruz e especialmente a ressurreição, ou seja, Cristo Jesus vencendo a morte, destruindo o pecado e comprovando que Ele é o Filho de Deus. Como diz São Paulo, se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria um grande profeta, como tantos profetas, como tantas pessoas maravilhosas, fundadoras até de religiões. Mas ninguém, após a morte, ressuscitou, somente Cristo Jesus, comprovando na sua ressurreição, com seu próprio poder, que ele é o Filho de Deus. Então, especialmente, nós celebramos a Via Sacra. Há paróquias que celebram a Via Sacra toda quarta e sexta-feira à noite, outras celebram sexta-feira. Eu me lembro quando era pequeno, lá em Luiz Alves, na igreja matriz, o papai, nós íamos sempre com a condução, na época era carroça, o papai tinha 2 carroças de 4 cavalos para o comércio dele e uma carroça de 2 cavalos. E então, domingo, durante a quaresma, era uma alegria para nós crianças irmos à Via Sacra. E eu mesmo fui coroinha também ali na Via Sacra. E dou graças a Deus que eu hoje sou padre. E quando eu estava em Tijucas, eu tinha sempre 25 a 30 coroinhas. E acontece que eu tinha um timezinho de futebol. Olha, tínhamos camiseta e tudo. O nosso timezinho ganhava todas as partidas. Era afamadíssimo em Tijucas. Mas por quê? Nem eu sabia por que os coroinhas jogavam tão bem futebol. Até que um belo dia, hoje é um grande odontólogo, trabalhou por outro dia eu visitei a mãe dele e ele estava ali por 23 anos, odontólogo no Rio de Janeiro, hoje está em Tijucas, e um garoto desse veio: Padre Pedro, por que eu não posso ser coroinha? Mas claro que você pode. Mas tem 2 meninos maiores que eu já pedi e eles disseram que eu não podia ser coroinha. Então tá, quem foi? Perguntei para ele. E estávamos jogando de futebol nessa horinha. É aquele maiorzinho lá e um deles. O outro não está. Então tá bem. Vai para lá para ninguém saber que você falou. E daqui a pouco, tá no meio do jogo, tal, eu conversando pelo garoto, esse maior, vem cá, por que você e fulano de tal não aceito todo menino que quer ser coroinha? Padre Pedro, veja como ele foi esperto, não foi bobinho não. Padre Pedro, dizem que quem diz a verdade não merece castigo. Se eu disser a verdade, você
vai me castigar? Nunca castiguei ninguém e não vou castigar você. É que esses meninos, nós olhamos, quando o menino joga bem futebol, nós convidamos para ele ser coroinha. Quando ele não joga muito bem futebol, a gente diz que ele não pode ser. Aí que eu vi, então onde íamos jogar, ganhávamos sempre a partida. Bem, o tempo vai passando e vamos continuar nessas nossas colocações para todos os telespectadores que sempre estão em sintonia conosco e que querem. Então, os santos de hoje, Santo Isidoro, São Platão, São Pedro de Poitiers e os mártires, Santo Aécio, São Vítor, São Zósimo. E temos diversos telespectadores, vamos ainda colocar o nome deles: Daniel dos Santos, Paulo Sérgio de Melo, Paulo Pamplona, Carlos de Souza, Iana, Augusto Marques, Rosana Vieira Silva dos Ingleses, Maria Regina Gazola, enfermeira, funcionário do Imperial Hospital de Caridade, Ismael Melim, René Roberto Pepper, Juscelio dos Santos, Ariane Vieira Melo, de Campinas, Márcio Murilo Martins, de Saco dos Limões, Ademar Arcângelo Sirimbelli, que foi provedor da Irmandade Divina Espírito Santo, Mari, grande enfermeira do Imperial Hospital de Caridade. Agora, então, a bênção da saúde com a bênção da água, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora e do Senhor Jesus Passos sobre esta água e sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos terça-feira, às 2h30, se Deus quiser.